Olá, estou aqui mais uma vez. Não resisti e tive que fazer Construindo Relacionamento Conjugal Profundo 2. Eu não consegui resistir. Muita coisa para falar, vocês sabem que eu gosto de falar. E vamos continuar aí nos aprofundando, né? Na nossa conversa e extraindo e descobrindo coisas que é tão importante na nossa vida. Só que por causa da correria do dia a dia, a gente sem tempo, né? A gente deixa algumas coisas passar desapercebidas na nossa vida e que é tão importante a gente estar sempre buscando, relembrando e aprendendo, que é algo que eu amo, é aprender no meu dia a dia, na minha vida. E tudo que acontece comigo, eu procuro trazer alguma coisa de aprendizado, porque essas coisas não podem passar sem que a gente esteja atento ao que está acontecendo ao nosso redor, o que está acontecendo dentro da nossa casa, o que está acontecendo com o nosso relacionamento. E é muito importante a gente estar atento a essas coisas, porque existem coisas que não são faladas. Tem muitas coisas que não são faladas. Elas são percebidas e elas são sentidas, né? A gente sente, o outro sente também. Então, se você não estiver atento, se você não estiver examinando, olhando, observando, realmente vai passar batido e a gente não acaba percebendo, tá bom? Vamos falar de profundidade. Quando a gente fala de profundidade, né? A gente fala de tesouros, não é? Geralmente as coisas valiosas, elas não estão à vista, aos olhos naturais. As coisas valiosas, elas estão profundas, principalmente dentro de nós. Se você for atrás de ouro, né, que é algo precioso, é algo valioso, você vai ter que cavar, né? Você vai ter que buscar, esquadrinhar, buscar, você vai ter que suar, né? Você vai ter que buscar mesmo com afinco, você vai ter que se empenhar em buscar, porque não é visto aos olhos naturais. E quando a gente cava dentro da gente mesmo, coisas preciosas são extraídas. E aí faz a vida valer a pena, tá? Essa vida, ela é muito curta, ela é muito passageira. Hoje a gente tá aqui, amanhã pode ser que não esteja, né? E aí pra gente conseguir viver da melhor forma possível, porque essa vida, ela é boa, por mais difícil que seja, mas a vida, ela é boa. A gente não precisa estar tirando a nossa vida antes do tempo, porque a gente vai. É uma certeza que a gente tem, é que a gente vai morrer, né? E a gente não precisa estar antecipando isso, porque acha que a vida, ela não tenha prazeres, que a vida, ela não tenha significado. E que ela tem significado, sim. Ela é importante, sim. Ela é preciosa, sim. E a vida, para ela ser vivida, ela tem que ser profunda. Se ela não for profunda, ela vai ser muito superficial, muito sem graça, muito sem graça mesmo. E aí a gente não enxerga o que realmente possa trazer de benefício pra gente, tá bom? Quando a gente fala de profundidade, a gente fala de amor. O amor, ele é muito profundo. Quando a gente fala, ai, fulano ama fulano, gente, é algo muito profundo, né? O amor de uma mãe para com o filho, de um pai para com o filho, é algo muito profundo. Um amor conjugal é muito profundo. São situações, são coisas que a gente vive junto e que essas coisas vai aprofundando os relacionamentos, tá bom? Vamos falar do amor do tipo de Jesus Cristo?
O amor do tipo de Jesus Cristo é um amor muito refinado. É um amor muito profundo. É um amor que não busca os meus próprios interesses. Isso é profundo. Quando eu sou casada com o meu marido, eu não posso querer só os meus benefícios, só o meu bem-estar. Eu sempre tenho que querer e que desejar e me empenhar para que o amor seja retribuído. Eu preciso ter atitudes que causem bem-estar ao meu esposo. Eu preciso fazer o bem para ele. Isso é profundo. Andréa, mas como é que eu vou viver fazendo bem para o meu marido e a minha vida própria? Gente, a vida, tudo aquilo que você planta, você colhe. Se você faz o bem para o outro, com certeza irá lhe trazer algum retorno. É óbvio isso. Não adianta eu querer viver a minha vida, eu querer fazer as minhas coisas, porque é para o outro. É para o outro. E assim a gente vive, né? A Bíblia diz que a gente, quando casa, a gente se torna um, né? São duas pessoas que se tornam uma pessoa. Então, se eu fizer o bem para ele, eu também estou fazendo o bem para mim. E isso é vice-versa, tem que ser uma troca. Porque se eu faço o bem para ele, deveria ser assim, né? Ele fazer o bem para mim também. Quando a gente entende essas coisas, né? A gente larga o egoísmo, a gente larga os nossos querer para viver uma vida a dois, mas que na verdade é só um, né? Eu fazer o bem para ele, ele fazer o bem para mim, aí a gente consegue viver bem. O que acontece hoje em dia? Acontece hoje em dia que é cada um por si, né? E Deus por todos. E não pode ser assim. A gente vive nessa terra em sociedade. A gente não consegue vir ao mundo sozinho e a gente também não consegue se enterrar sozinho, né? A gente não consegue. A gente sempre precisa do outro, né? Para você nascer, você precisou da sua mãe, você precisou das pessoas que estavam auxiliando na hora do seu parto. Para você morrer, também do mesmo jeito, né? Quando a gente morre, a gente precisa que pessoas enterrem a gente, porque sozinho você não consegue se enterrar, né? Então, a gente precisa um do outro. Se eu preciso de alguém no meu nascimento e na minha morte, imagine no meio do caminho. Eu preciso do meu esposo, eu preciso das minhas filhas, eu preciso de viver em sociedade, eu preciso de pessoas, né? E você também, tá certo? A vida 2, ela passa por fases, né? E isso também é muito profundo. Tem muita gente que diz assim, depois de 5 anos, depois de 10 anos tem as crises. Gente, não é crise, é fases. São fases. Assim que a gente casa, né, tem aquele fogo, tem aquele desejo, tem aquela empolgação, não é? Mas depois de algum tempo, aquilo esfria e a gente pensa logo, eita, não amo mais o outro. Gente, isso não é verdade. São fases. E isso faz a gente ir se aprofundando nos nossos relacionamentos. São fases que a gente passa. São coisas que a gente passa, né? E vai mudando. E a gente tem que ir se adequando, se adaptando às fases, ok? Depois tem aquela alegria, aquela empolgação, né? E depois tem aquela fase, meu cachorro, e tem aquelas fases de você aguentar o rojão junto com o outro, né? Porque tem uma hora no casamento que as dificuldades elas estão tão grandes que a gente não tem tempo para pensar em outras coisas, mas a gente precisa encontrar equilíbrio, né? Há tempo para todas as coisas, então a gente precisa encontrar tempo para todas as coisas, tá certo? E quando a gente fala de profundidade, a gente fala de buscar, a gente fala de valorizar, a gente fala de extrair aquilo que o outro tem de melhor. Por que, Andréa? Porque a gente olha muito para os defeitos do outro.
A gente não olha para as qualidades do outro. A gente olha simplesmente para os defeitos. E a gente tem que olhar para as qualidades, porque todo ser humano... Gente, depois que eu aprendi isso, a minha vida se tornou mais simples, mais fácil. Todo ser humano, ele é dotado de defeitos e de qualidades. Todo ser humano. Mas a gente só olha para os defeitos. Que coisa feia, nossa, né? Ficar olhando simplesmente para os defeitos da pessoa. Olha para as qualidades, né? A Bíblia diz que se os seus olhos ver bem, né, tudo vai bem. Então você precisa olhar e enxergar com os olhos do coração para que as coisas funcionem, né? As pessoas aí, algumas pessoas dizem que o nosso coração, ele tem olhos. E é verdade. A gente olha com os olhos do amor. Isso também é muito profundo nos relacionamentos. Ok? Você quer ganhar o coração de uma mulher? Você quer ganhar o coração dela? Quer ganhar o coração da sua esposa? E o negócio tá frio aí, vamos ganhar o coração dessa mulher aí, porque aconteceu algumas coisas que desagradou. Quer ganhar o coração? Trate bem os filhos dela. Ai, trate bem os filhos dela. Não é mulheres, não é mães. Quando se faz bem pro filho, ai, o coração da mulher. Você quer ganhar o coração de uma mãe? Conquiste o filho dela, conquiste os filhos dela. Não precisa nem fazer nada por ela. Não precisa. Basta simplesmente você fazer bem para os filhos dela. Eu costumo dizer ao meu esposo que se ele maltratasse as nossas filhas, com certeza eu não viveria com ele. De forma nenhuma. Porque por mais que eu amo, mas não dá, né? Então assim, trate bem, né, os filhos dela. Aí você ganha o coração dela, não tem pra onde. O coração dela tá... é todo seu. Quer ganhar o coração de um homem? Conquiste-o pelo paladar. Trate bem os cachorros dele. Trate bem os cachorros dele. Ganhe ele pelo paladar. Eita, mas é uma coisa que o homem gosta. É chegar em casa e ter comidinha pronta. Eles gostam disso. Você conquista o cara na hora. Não precisa falar nada. Basta simplesmente cozinhar para ele vai gostar, né? Gente, vamos falar um pouquinho de uma palavrinha que durante muito tempo na minha vida foi meio que banido, meio que tirado, sei lá, alguma coisa. Se chama reconhecimento. A gente vive em sociedade. E o que é reconhecimento, Andréa? Se chama gratidão. É um dos sinônimos. É gratidão. Se você não tiver gratidão pelo que o outro faz por você, com certeza você pode virar cambalhota que o outro não vai nem ver. O outro não vai reconhecer. O outro não vai observar o seu esforço. Às vezes você passa a manhã inteira no fogão, fazendo comida, cozinhando. Aí o outro chega, não diz nem que a comida estava boa. Não diz nem um obrigado. E aí ele entristece. Porque você se esforçou, você trabalhou, você quis, você fez para o outro, mas que não teve reconhecimento. E o reconhecimento é uma atitude muito nobre. Você ter gratidão é um sentimento muito nobre, assim como o amor. É muito, muito, muito importante a gente estar atento a essas coisas, porque a correria do dia a dia não deixa a gente ver essas coisas. Não, você fez por obrigação, porque era obrigação sua. Eu odeio fazer as coisas por obrigação. Eu acho que, na verdade, eu quase não faço. Eu procuro uma motivação para me fazer, porque eu não gosto de ser obrigada a nada. A nada. A ser obrigada a nada. Então, a gratidão é um sentimento muito importante da gente estar observando, tá? Reconhecer o outro. Isso é muito importante. Mas se o outro não reconhecer, porque tem gente que é meio insensível, né? A gente pergunta.
A gente pergunta, e aí, a comida estava boa? Tem que dizer. Tá certo? Tudo é importante. Na vida a dois, tudo é importante. É, as alegrias, compartilhar as alegrias é muito bom. Compartilhar as tristezas traz muito aprendizado. As dores também. Tudo gera aprendizado. Tudo gera vida, né? A gente precisa compartilhar tudo com o outro. A gente quer compartilhar só as alegrias, ou então só as tristezas. Não, gente, a vida, tudo tem que ter equilíbrio. Tudo tem equilíbrio. Se o nascimento, ele é importante, gente, a morte também é. Se o nascimento, ele traz muita alegria, na hora do sofrimento da morte, também traz muito aprendizado. A gente não pode, eu bania muito, a minha família sabe disso, que eu sempre disse à minha família, que se alguém da minha família morrer, eu não iria pro velório, eu não iria pro enterro. Por quê? Porque dói, porque sofre, porque é ruim, porque a gente chora na frente das pessoas. E a gente não gosta de mostrar as nossas lágrimas na frente das pessoas, porque a gente tá o quê? Mostrando fraqueza. Mas até as fraquezas do ser humano, elas são importantes. Quando a gente é fraco, a gente é forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então eu não tenho problema nenhum de demonstrar fraqueza e também não tenho problema nenhum de mostrar que sou forte. Nenhum dos dois. Tem horas que eu sou fraca mesmo, mas também tem hora que eu sou forte que ninguém me segura. Porque tudo é importante nessa vida. Porque senão a gente se torna tudo, menos seres humanos, né? A gente precisa entender que a vida humana, ela é dotada dessas coisas, tá bom? Se a gente se torna uma pessoa muito carrasca, uma pessoa muito dura, uma pessoa muito forte, a Andrea sempre é forte, a gente vai se transformar num poste, né? Num lugar, né? Naquela posição. A gente conhece aí um monte de gente, né? Que mantém uma certa posição dura, né? Você é tudo, querida, querido, menos ser humano. Menos ser humano. Ser humano tem dessas coisas. Tem hora de chorar, tem hora de rir, tem hora de sofrer, tem hora de se alegrar. A vida, ela é dotada dessas coisas. E se você está se importando com o que o outro vai achar do seu casamento, se você está se importando com o que o outro vai achar a seu respeito, aí você está frito. Porque a gente vive numa sociedade onde a gente se preocupa muito com o que os outros vão pensar ao nosso respeito, com o que o outro vai achar. Eu tô pouco me lixando para que o outro vai achar. Eu tô pouco me lixando. Ah, André, eu não gosto das coisas que você fala. Meu amigo, eu não tô pedindo para você acessar meu Facebook. Eu não tô pedindo para você acessar o meu canal no YouTube. Eu não tô pedindo. Aperta aí o botãozinho do seu celular. Você tá assistindo porque você quer. Então, assim, eu não me importo, e eu tive que aprender isso, a não me importar com o que os outros pensam ao meu respeito. Porque você tem um jeito de conviver dentro da sua casa e com a sua família, e você fica pensando o que o outro vai pensar, o que o outro vai achar. Gente, para dessa paranoia. A vida é curta demais pra gente estar preocupado com isso. Não. Deus, quando lhe deu a sua vida, para você viver ela. Você tem seus princípios, você tem o seu jeito, você tem a sua ética de viver, e aí você vai seguir ela. E não me importa de concordar ou não, de achar certo ou não. O problema é seu e o problema é meu também, de não concordar com algumas coisas. Tem muita coisa por aí afora que eu não concordo, mas o problema é meu. O problema é seu, né? Ah, André, então agora você está falando de vida profunda, então agora eu tenho que buscar viver uma vida profunda. Se você achar que isso não é importante, você não vai buscar para você. Alô? Tá certo? Quer viver na superficialidade? Vive, caramba. Ah, André, não, eu quero buscar essa profundidade aí. Então vamos buscar junto comigo que eu pego na sua mão. Porque faz bem o meu perfil. Faz bem o meu estilo, faz bem o meu jeito, tá?
Não quero criar paranoia na sua cabeça, não quero fazer você seguir regras, não quero que você siga o meu jeito de viver. Não, eu tô aqui compartilhando, algumas pessoas vão concordar, outras não, umas vão gostar, outras não. A gente não precisa estar agradando o mundo, porque a gente não vai conseguir, tá certo? Nem Jesus Cristo conseguiu agradar a todos. Então, não é o meu papel aqui tá ditando regras de como você tem que viver, tá certo? Se você concorda, bem, pega na minha mão, vamos junto, tá? Mas se você não concorda, fica de boa, tá certo? A gente precisa ficar leve, porque essa vida já coloca muita pressão nos nossos ombros, as pessoas colocam muita pressão nos nossos ombros e a gente tem que procurar viver, tá bom? De uma forma mais agradável e consciente, tá? Algumas coisas que eu posto é para trazer um pouquinho de entendimento, de aprendizado, mas nem todo mundo aprende da mesma forma. E a gente precisa respeitar isso, ok? Fiquem com Deus, foi um prazer.